Olá pessoal, hoje vamos brincar um pouquinho aqui com classificações não supervisionadas utilizando o nosso Spring. Spring é um software de processamento de informações georreferenciadas disponível gratuitamente no INPE. Então a ideia é apresentar para vocês o procedimento, como que ele permite fazer essa configuração. A minha versão aqui é 5.5.2 e já está falando lá que tem uma 5.5.6 atualizada, não vou fazer nesse momento, então eu só clicando no OK, ele vai permitir. Essa daqui é a carona que nós temos aí do Spring e ele vai permitir uma entrada de informações. Então nós temos uma condição bem intuitiva. Eu começo com o banco de dados, eu vou selecionar no meu diretório onde que eu quero armazenar a minha informação. No caso aqui eu estou fazendo um teste, estou chamando de Guariroba 2, no meu gerenciador. Caso eu não tenha, eu mantenho no formato que ele vai apresentar. Mando ativar, basicamente isso, ele já criou o meu Guariroba 2 e ele fala para mim que tem um Guariroba ativo lá. E aí eu faço o seguinte, mando criar o Guariroba 2, ele criou, e mando ativar o meu Guariroba 2. Quer sair do projeto Guariroba? Eu falei que sim, e ele já me deu a denominação, tá cortado aqui, mas em cima vai estar escrito o nome do seu projeto que ele representa. Então ele já vai trazer para mim o nome do Guariroba 2, teve alteração aqui, vocês podem observar agora, que permite essa configuração. Bem, para iniciar o nosso projeto, vamos informar alguns dados para nós. Então eu vou chamar assim de bacia hidrográfica e eu vou chamar o sistema de projeção. Eu vou adotar aqui o UTM, depois tem que observar o IBGE para questão cartográfica e alguns cálculos de área, mas eu entro com o UTM, eu entro com o Sirgas 2000, eu tenho a zona 21, ele já vai me dar a referência do fuso do meridiano central 57. Logo eu faço para projeção também, Sirgas 2000, fuso 21, e estabeleço o meu projeto, executar, ele já vai reconhecer os dois na mesma situação. Vou informar para ele através dos dados que eu tenho aqui, que são graus, minutos, segundo, que eu peguei lá no Google Earth, que o objeto é só estabelecer a minha área de referência, onde eu vou entrar com a longitude 1, que eu vou falar para ele que é O 543000, e a longitude 2 é O 540900, e para latitude 1 eu tenho sul, que eu vou falar 204000, e para latitude 2 eu vou ter o sul 27, sul também, tá? 00. Apresentei isso, mandei criar, ele já reconheceu, mando ativar. O meu projeto está ativo, ele está presente ali para mim. Posso criar um modelo de dados e falar para ele que ele vai ser uma categoria de imagens. Eu vou chamar de imagens cibers. Por que as imagens cibers? Que são as imagens que nós vamos utilizar para fazer a nossa classificação. As imagens cibers vocês já devem ter lembrado lá do nosso... Vou fechar aqui para que cheguemos aqui de uma forma mais rápida. Então eu entro no site do INPE, www.inpe.br, e eu vou aqui em catálogo de imagens. Ele rapidamente já vai posicionar e eu quero as imagens Cibers 4A. Selecionando, ele já me remete ao catálogo. Lembrem que vocês têm que fazer o login, o meu já está ali estabelecido. Nós vamos pegar o sensor MUX, que são as imagens de 16 metros que nós queremos mexer nesse momento. E eu vou chamar a área de Campo Grande, que é a que nos interessa. Selecionando o nosso quadrante, eu vou verificar os nossos resultados. Eu vou pedir para que ele filtre e traga todas as imagens que tem as nossas configurações. A APA, ela está nessa região aqui, então eu tenho que buscar uma imagem. Eu já sei que é essa imagem aqui, ela envolve, jogo ela lá para o carrinho e ela já vai fazer esse procedimento. Então ela vai permitir que eu faça o download aqui das imagens Blue, Red, Green, Red e infravermelho, NIR. Na sequência são as bandas 5, 6, 7 e 8. A NIR vai ser a nossa banda 8. Eu já baixei aqui, nós vamos lá no nosso sensoriamento remoto. Eu tenho as imagens aqui, banda 5, banda 6, banda 7, banda 8. Então eu tenho a verde, a vermelho, azul, verde, a azul e a vermelho, e a banda do infravermelho que está expresso aqui para nós.
Então eu venho no meu arquivo, já está posicionado, já importei, vou fazer a importação aqui dos meus arquivos. Ele já está posicionado para mim lá, mas eu não tenho a informação. Por quê? Porque eu tenho que selecionar o formato, que é o formato TIFF, GeoTIFF. Ao selecionar aqui, ele já me mostrou a banda 5. A banda 5, eu seleciono ela, ela já me traz todos os parâmetros, resolução espacial, traz o sistema de projeção. Como nós definimos os parâmetros para eles, automaticamente ele já vai configurar para nós. Então eu vou chamar ele somente de banda 5, mas eu vou informar que ele pertence a qual categoria? Categoria Cibers, lembra que nós criamos ali? E eu estou chamando de banda 5, que essa daqui é da banda 5. Manda executar, ele vai falar o seguinte, ó, essa imagem ela é maior que o seu projeto. Se eu clicar assim em sim, ele ia mudar a área do meu projeto. Como eu cliquei em não, ele vai manter a área do meu projeto. Se eu fizesse alguma coisa errado também, eu poderia voltar lá e reeditar o meu projeto, o meu tamanho, que é o meu retângulo envolvente, que é muito importante, e eu tenho que me observar para essa situação, para esta condição. Então, vale o detalhe, tem que ficar atento a esse fator aí. Ele faz o processamento, ele está importando para mim a área da bacia do Guariroba, importou esses dados. Então, se eu visualizar agora no monocromático, ali no fundo, estou enxergando, né, aqui a represa do Guariroba, aqui a BR-262, muito bem. Na sequência, eu vou importar as outras bandas, a banda 5, 6 e 7, sempre eu venho lá, coloco no formato TIFF, banda 6, ele já traz, já fica organizado, já tem lá na banda Cibers, já banda 6, manda executar, é o tempo que eu executo para poder avançar. Eu vou fazer aqui os procedimentos e eu já volto com o vídeo. Bem, importadas as 4 bandas aí que nos interessa, vamos dar uma navegada sobre ela. Então a banda 6 também está aqui, a banda 7 também está aqui e a banda 8 também está aqui. Falamos que a banda 8 ela é de infravermelho, eu vou associar ela ao verde e eu vou associar a banda 5, vou colocar vermelho, a banda 8 e a banda 7 eu vou colocar o azul. Olha como que ele ficou lá. Começou a melhorar um pouquinho, mas eu preciso melhorar esse contraste, né? Eu preciso melhorar as respostas. Então veio a imagem, eu tenho aqui a função contraste, então o Spring ele é bem intuitivo nesse sentido, eu consigo fazer alguns ajustes. Eu posso fazer algumas operações aqui, equalizar histograma para o canal vermelho, para o canal verde, para o canal azul e mando aplicar. Ele já vai fazer uma aplicação e exagerou lá para mim. Então eu mando fechar, não vou salvar isso aqui, não é meu propósito agora. Mantenho o contraste aplicado e eu começo a ter uma visualização. Vou aproximar aqui um zoom e olha o que nós enxergamos. Aí já mostra uma característica bem interessante. Eu tenho aqui a represa, eu tenho aqui a BR-262, eu tenho aqui as áreas formadas de pastagem, eu tenho alguns remanescentes, eu tenho algumas áreas plantadas, então ele fica bastante evidente e bastante destacado. Bem, a próxima etapa agora será a segmentação. Então nós vamos falar para ele assim, eu quero que você agrupe para mim o que é a resposta espectral e quantos pixels que eu quero que você agrupe em sentido a essa configuração. Então a segmentação ela nos permite fazer essa configuração. Quais bandas que eu estou utilizando? Estou utilizando a banda 5, eu estou utilizando a banda 7, a banda 8. Não tem nenhuma banda de exclusão, eu posso falar assim, vou excluir que banda? Eu vou excluir a banda 6, que é a banda que eu não estou utilizando aqui. E aí eu vou falar uma similaridade para ele, eu vou falar de 5, que é a resposta espectral, e a área do pixel, a quantidade de pixels, eu vou colocar a cada 10 pixels, se ultrapassar a mesma similaridade, ele vai fazer uma nova configuração. Existem outros formatos, nós vamos manter o crescimento de região aqui, e eu vou chamar o nome de saída, vai ser dentro do Cibers mesmo, vou chamar de segmentação 5, que é a similaridade, 10, que nós temos representados sobre ele ali. Eu venho e estabeleço para ele suavização de arcos. Ele faria o quê? Ele ia quebrar o tamanho do meu pixel, mas eu falo que não, que eu quero manter a sua originalidade em relação a isso. Existem gostos, isso não interfere, mas dependendo da resposta lá, eu posso perder uma questão de área sobre uma definida classe que ele vai permitir fazer esse agregamento.
Então, na segmentação, ele vai fazer o agrupamento para mim. Nós estamos caminhando aqui para a classificação não supervisionada, no momento que eu falo para ele, ó, veja tudo que for similar e quando eles estiverem na mesma resposta, você agrupe eles e ele vai poder permitir, ele vai trazer essa configuração para mim. Então ele é um processamento que ele está fazendo a leitura de pixel a pixel na composição de todos os 3 sensores que eu coloquei para ele, das 3 imagens, e ele vai fazer a similaridade, ele vai criar um conjunto e vai criar um polígono em relação a esses pontos. Quando ele estiver agrupado, eu vou executar e vou falar para ele aplicar uma classificação em cima de um modelo matemático, que vai permitir esta configuração. Então, o procedimento aí ele está exigindo, não é uma área muito grande, mas há uma complexidade em cima da composição. Lembrando que o tamanho do pixel é 16 metros, é uma área bem interessante que permite fazer, e ela fazer as análises, inclusive na área rural, e ele é bem interessante. Então, é possível vocês observarem aí as diferentes fisionomias, caracterizar algumas delimitações. E lembrando o seguinte, quando falamos em fotointerpretação, alguns parâmetros são fundamentais. Primeiro deles que são as cores, aí seguido de forma, textura, rugosidade. Então esses elementos que eu acabei de falar para vocês, é possível observar aí nessa composição. A cor, ela tem seus destaques, então eu dou a vermelho, tendo mais branco aí eu posso falar que é um solo mais arenoso, passando do vermelho, que é um solo mais hidromórfico, com maior concentração de água, e até chegar no verde lá, a transição, que vai ser a maior quantidade de cobertura vegetal. E já entro nos detalhes com vocês. Ele mostra o tempo de execução, confirmo, e ele vai me abrir uma nova janela com essa configuração que ele agrupou. Não quero enxergar porque eu quero enxergar em cima da imagem. Venho aqui e falo para ele me mostrar a imagem rotulada. Então, quando ele faz essa composição, ele agrupou os elementos que têm a sua similaridade. Então, vejam aqui, ó, que agrupou e pegou uma resposta bem significativa. Então, é importante você fazer, se não ficou satisfeito, se aquilo não foi ideal para o seu propósito, você vai lá e refaça a segmentação que ele vai permitir fazer uma análise. Daqui a pouquinho eu volto falando para vocês como que nós vamos fazer a classificação, tá?